Que a bendita graça de Cristo seja sobre a sua vida. Eu desejo que você esteja bem. Normalmente as gravações do Tempo com a Palavra eu faço exatamente depois do tempo de oração. Nós temos na nossa igreja Vida Plena, até temos irmãos que recebem também esse devocional, e nós temos todas as manhãs um tempinho de oração de 6 às 6:30 pelo Zoom, assim que essa facilidade nos permite que nossos irmãos que moram longe podemos estar conectados e orando ao Senhor. Se você não tem uma igreja, não tem um grupo de oração, quiser orar conosco, me envia uma mensagem e podemos conectar também você com a gente para estar orando nesse horário. E venho aqui então compartilhar o capítulo 7 e 8 de Esther, onde nós temos dois capítulos maravilhosos. Eu quero ficar aqui com o versículo 2 do capítulo 7, que diz assim: no segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas, cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Que momento! Você que está aí conectado com a palavra, tomando tempo com a palavra, tempo com Deus, pode entender muito bem que momento foi esse. Se a gente olhar um pouquinho o contexto, nós podemos ver que havia um plano de extermínio dos judeus. Isso comprometeria diretamente a vinda do Messias, porque Amã estava tão empenhado em terminar com a vida de Mordecai, juntamente com todo o povo, porque havia um plano maligno. Satanás sabia que o Messias viria, a semente da mulher, Gênesis 3,15, e ele tentava, de alguma forma, o extermínio do povo de Deus, para impedir a vinda do Messias. A última tentativa nesse sentido foi quando quando Jesus nasceu, Herodes fez um extermínio das crianças de 2 anos para baixo, no intuito de conseguir eliminar Jesus. Mas Deus, em sua sabedoria, esconde uma família de judeus no Egito. Esse Deus é poderoso. Quem imaginaria que eles estariam escondidos no Egito? Um lugar da onde os judeus saíram, um lugar de mais de 400 anos de sofrimento, lugar onde nenhum judeu quer voltar. Como? Mas esse é o nosso Deus. A Bíblia nos diz que ele esconde os seus filhos, como entre a palma das suas mãos. Quando nós estamos em Deus, meu irmão e minha irmã, é aí que ele nos esconde. O inimigo não vai nos achar. Estamos protegidos pelo Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Assim que nós olhando para esse contexto de Esther, nós vemos que a mão do Senhor estava ali sobre Esther, sobre Mordecai, e havia esse plano, o extermínio. Nós chegamos no capítulo 7 e vemos que também havia uma porta que se tinha aberto, onde o rei, quando viu Esther, estendeu seu cetro, achou graça aos olhos do rei. Fazia mais de 30 dias que o rei não chamava Esther. E ela disse para Mordecai: se eu perecer, pereci. Mordecai disse para ela: pode ser que para esse momento Deus te colocou aí. Nós já falamos disso em devocionais passados. Nós não chegamos em certos lugares para a realização de nossos sonhos pessoais, ainda que eles podem serem realizados. Mas Deus nos coloca em certas posições, não para realizações de sonhos pessoais, mas para cumprimento de propósitos. E Esther estava ali. E você hoje está onde está, porque eu tenho certeza que Deus colocou você aonde Ele te colocou e a mim onde Ele me colocou para cumprir propósitos. Louvado seja Deus. Então nós vemos todo esse cenário sendo construído. Ela chega a achar graça, ela pede então ao rei um jantar e que se convide a Amã. Deus seja bendito. O Salmo 23, ele é simplesmente magnífico. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 23, verso 5:
Preparas-me uma mesa na presença dos meus angustiadores ou na presença dos meus adversários. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Hoje eu venho aqui para te dizer que da mesma forma que houve com Esther e com Mordecai, o inimigo continua com os mesmos planos contra você. Ele quer exterminar, eliminar você. Mas aqui surgiu uma grande porta aberta. Também quero te dizer que quando alguma porta no âmbito humano, na esfera terrenal, se abre, é porque antes ela foi aberta no mundo espiritual. Entenda bem isso, as nossas conquistas aqui na esfera humana, elas são primeiro conquistas no mundo espiritual. A chave que abre portas, que nos leva a sentar com o rei, que nos leva e nos coloca diante de pessoas estratégicas, ela começa no altar da oração. Nos capítulos anteriores nós vamos ver que ela entra em acordo com Mordecai, nós vamos jejuar, nós vamos orar, vamos buscar a Deus e vamos esperar. E aí chegou esse grande momento. Então, oração e ação. Uma grande porta se abriu e aí chega o rei diante dela e diante de Amã e ele diz: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Hoje, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, faz esta pergunta para nós. Como o Salmo 23, também o inimigo, ele está ali. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Deus preparou para Esther. Isso é espetacular. Deus preparou. Ela viveu o Salmo 23, versículo 5. Quais são os teus inimigos, meu irmão, minha irmã? O Senhor quer colocar na mesa com você e com Ele. E quando Ele te perguntar, você vai ter que dizer como Esther disse. Ela disse que o adversário e o inimigo é este mau Amã. Versículo 6 do capítulo 7 de Esther. Aleluia! Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Amã estava esperando que ele ia ser mais honrado. Ontem falei de honra. Hoje eu estou falando de outra palavra-chave aqui no nosso devocional. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra é oportunidade. Quando Deus te dá a oportunidade de você expor o teu adversário, não perca a oportunidade. Quais são eles? Faça agora mesmo uma lista deles. Talvez a carne, talvez o orgulho, talvez a prepotência, talvez o espírito de autossuficiente, talvez uma ferida na alma que se tornou um troféu para você, talvez um complexo, talvez a fama, o dinheiro, talvez o sexo ilícito. Eu não sei quais são os teus inimigos, mas você sabe. Esther sabia quais eram e ela denunciou. É este aqui. Hoje, na mesa do Senhor, no tempo com a palavra, o Espírito Santo quer te levar para que você diga para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, diga para ele, fala quais são os teus adversários. Louvado seja Deus. Hoje é o momento da oportunidade de Deus para você. Quando ela chega, não a perca. Não faça isso. Existem algumas coisas que não voltam mais. Dizem uma palavra dita, uma pedra lançada e uma oportunidade perdida. Não esteja na mão do teu inimigo, mas que o inimigo venha estar nas tuas mãos, como foi o caso de Esther. E ela venceu a Amã, porque ela gerou isso, como já disse, na oração, na presença de Deus. Eu oro para que essa palavra de hoje seja de Deus para você. Um forte abraço.